Agora sim. Som. Deu? Som. Começa aqui? Agora tá indo, né? Beleza? Então vamos lá, recapitulando. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de vocês nesse domingão aqui. Agradecer ao Alexandre Dung pelo convite, pela data também que ele cedeu. E a ideia é a gente debater dois assuntos aqui complexos, difíceis, avançados, holobiografia e o complexo. Então, pouco a pouco, a gente vai trazendo assuntos, vamos dizer assim, especialidades bem definidas para que a gente possa justamente aprofundar o entendimento disso na prática. Eu tenho consciência que são assuntos que dizem respeito ao processo da evoluciologia, quer dizer, quem domina é evoluciólogo, mas a gente busca tentar ver além do óbvio. Então, o objetivo aqui não é passar informação, tá? Eu não domino essas realidades aqui, é a gente justamente fazer um debate para a gente poder entender mais sobre essas temáticas. Uma coisa que me motivou a fazer isso foi que eu fui convidado para falar no Balanço Existencial, para fazer um cotejo da retrovida com a AutoProex. E aí eu comecei a mexer nesse material e comecei a pensar em coisas que eu não tinha pensado, que são coisas óbvias, mas eu nunca tinha dado tanta importância para algumas questões. Então, uma delas é as pessoas que, pelo professor Valdo, pelos amparadores, por algum fato específico, foram confirmadas ou foram ditas, foram induzidas, foram assim, sugestionadas em termos de personalidade consecutiva ou retropersonalidades. Por que isso aconteceu nessa fase da vida? O que isso tem a ver com o complexo ou com a proex? Então, a gente pode analisar isso de várias formas. Isso pode ser um mérito da pessoa ou pode ser um pito, quer dizer, um pito é um conselho. Então, tem casos que a gente sabe que foi aberto quem a pessoa foi no passado porque a pessoa estava numa situação crítica na proex. Quase a pessoa ia dessomar e aí fala, peraí, você foi fulano, pensa bem, vê se é isso que você quer fazer. Então, é uma atitude emergencial. Então, você vê aí a ação, a interação da holobiografia na proex da pessoa visando um complexo. Outros casos, eu penso que às vezes não era assim um plano A, às vezes a pessoa, aquilo não veio a mais, veio além, a pessoa estava rendendo bem ali e aquilo veio como se fosse uma mais para a pessoa expandir os acertos que ela estava fazendo. Então, esses são os extremos que a gente pode pensar e, obviamente, que os amparadores não dão ponto sem nó, eles, às vezes, jogam uma informação pelas duas condições, A pessoa até estava indo bem, mas, às vezes, num ritmo muito pequeno, muito tacanho ainda, e aquilo fez com que a pessoa aumentasse a sua produção. Então, o que me motivou a fazer essa tertúlia matinal foi exatamente esse contexto que eu estou trazendo para vocês do balanço. Outra coisa que vale a pena a gente pensar, que eu pensei nessas reflexões que eu tive, é que existe toda essa realidade da proex, A gente vem aqui, a gente sabe até o que a gente precisa fazer, e eu faço uma analogia com o processo de uma graduação, para a gente pensar. Então, você vai numa graduação, existem, vamos supor, medicina, você tem 6 anos ali, normalmente, que você cumpre. Existem as matérias obrigatórias que você tem que cumprir para você se tornar médico, mas existem as optativas, existem as coisas que você faz além, as monitorias, a especialização. Então, o que eu quero dizer? Na proex, parece que existem essas matérias obrigatórias para todos nós. Então, eu penso que a maioria dos intermissivistas, e aí a gente tem que falar sempre no padrão, obviamente sempre vai existir exceção, eu acho que a pessoa tem que fazer a TENEPS, a pessoa tem que escrever 1 ou mais livros, a pessoa tem que ser voluntária, itinerante. Então, existe essa grade curricular básica, que não é uma obrigação que a pessoa tem que fazer, é porque aquilo é o melhor para ela. E a pessoa pode fazer isso em 6 anos, como no caso da medicina, fazendo um paralelo, ou ela pode demorar, às vezes, 9, 10 anos e, mesmo assim, cumprir, chegar na graduação. Então, isso faz a gente pensar em algumas coisas.
por exemplo, nós vamos aprofundar isso mais na frente, mas o complexo, ele não necessariamente tem relação direta com o tempo de vida, né? Porque às vezes as pessoas confundem. Eu vou chegar no complexo quando eu estiver dessomando, quer dizer, quando eu estiver dessomando eu quero ter realizado tudo que eu fiz. Isso às vezes pode ser um engano ou um engodo, a pessoa pode estar pensando um pouco pequeno na minha avaliação, a gente colocou uma pergunta nisso aí para a gente poder debater mais para frente. Mas o fato é que às vezes falta a gente pensar que no momento em que a gente vai lá com o evoluciólogo, com os amparadores, pensar na ProEx, organizar, planejar a programação existencial, às vezes podem haver pontos de inflexão na própria holobiografia. Então a pessoa está vindo já numa faixa, considerando, por exemplo, o curso grupo kármico, considerando a escala evolutiva das consciências, e essa vida, em função de tudo que a gente sabe, né, dos ganhos, do curso intermissivo, da Max ProEx, professor Valdo, etc., essa vida ela vai se tornar crítica não só por tudo que a gente sabe, mas porque a pessoa vai mudar de patamar na escala evolutiva das consciências, ela vai deixar de estar na recomposição para ir para a libertação, ela vai entrar mais na policarmalidade. Então, começar a pensar nisso em termos da prática do dia a dia faz a gente pensar maior, né? Pensar em termos mais cosmovisuais. E faz com que a gente se anime mais a executar a ProEx, a cumprir a ProEx, chegar no complexo, tendo uma visão mais não a curto prazo, que é cumprir o que a gente precisa cumprir aqui, mas uma visão mais em termos evolutivos para frente. Porque quando a gente fala interação holobiografia complexa, há uma tendência óbvia da gente pensar para trás e vir até aqui. Mas o complexo, ele vai jogar a holobiografia também, vai qualificar a holobiografia lá na frente. Então, a pessoa pode se tornar líder interassistencial, ela vai entrar no CMPA, que é o ciclo multiexistencial pessoal da atividade, ela pode entrar se já não estiver. Enfim, eu quero dar uma noção geral de que esses dois assuntos, eles podem sim ser debatidos na prática, não precisa ficar numa área muito assim teórica, muito mateológica. Outra coisa que eu queria lembrar é que desde 2015 a gente tem já uma massa crítica de pessoas, todos nós, que estamos mais constantemente pensando sobre vidas passadas e a conotação com a ProEx atual. Isso em função da noite de gala, em função da consecutivos, em função de tudo, das ICs, das tertúlias. A gente tem hoje mais de uma centena de pessoas que fizeram a escola de personalidade consecutiva. Então isso faz com que as pessoas, todos nós, a gente comece a ir pensando mais nisso. Obviamente que existem os excessos, os exageros, os erros, mas eu acho que no cômputo geral nós estamos acertando nesse sentido, porque a nossa ProEx ela começa a se tornar um pouco mais, assim, a gente começa a olhar para ela com outros olhos, com esses olhos mais, assim, um olhar mais seriexológico. E isso muda tudo de figura. Então, essa é a conotação geral, o contexto geral que eu queria explicar para vocês por que eu trouxe esse assunto aqui. E aí, para a gente entrar mais na prática, eu vou ler essa primeira pensata para a gente poder começar a aprofundar. Eu vou pedir que eu fale um pouquinho e depois a gente entra nas perguntas, tá? Só para poder desenvolver aqui um pouco. Então, o professor Valdo no léxico coloca o seguinte: a consim, ao ressomar, deve sempre, obviamente, superar a performance pessoal de suas retrovidas. No entanto, vale lembrar que as retrovidas foram contextualizadas em rudimentares recursos intrafísicos, hoje mais acessíveis e até ultrapassados nesta era da omnicomunicologia e da tecnologia. Tal fato significa que, ao analisar os resultados pretéritos de nossos esforços evolutivos, há sempre os atenuantes das limitações da época, somados à mesologia prévia e à cultura ideológica estagnante. Ou seja, teoricamente, hoje nós ultrapassarmos o que nós fizemos no passado, está tudo mais à mão. Então, assim, é um agravante para nós não fazermos isso, e ainda mais no contexto da conscienciologia. Acho que isso é ponto pacífico. Agora vem uma coisa para a gente pensar, né? A autossuperação ainda maior agora é, além de ultrapassar as retrovidas, superar a autoconsciencialidade apresentada na dimensão extrafísica antes da atual ressoma, daí a relevância da auto-proex. Então, veja, teoricamente, quando nós estamos na dimensão extrafísica, nós estamos no nosso melhor. Isso é o padrão que a gente conhece, que a gente estuda, a pessoa está no curso intermissivo, a Consex, ela teoricamente está mais lúcida, ela vem para cá, passa pelo restringimento e ela
se manifesta aqui aquém, né, do que ela é extrafisicamente. Tanto que ela tem que recuperar os cons e tal. Então, como é que nós vamos fazer ou pensar para superar a condição que nós estávamos como consciex? Isso é uma coisa para a gente poder analisar. Nós sabemos que existem casos que a pessoa não estava tão bem assim na dimensão extrafísica, mesmo intermissivista, e que aqui a lucidez dela está melhor do que estava lá. Então, ela já meio que superou isso e ela está nesse sentido. Então, nós temos que pensar, e o nosso caso? Será que nós estávamos mais ou menos? Será que nós estávamos realmente no nosso máximo? E como fazer para chegar nessa condição aqui de superação? Uma coisa que eu vejo que facilita bastante é a Cognópolis. É o Holopensene que foi implantado, o Holopensene do Tertuliário, do Holociclo, da Holoteca, enfim, esses ambientes, as ICs, esses ambientes que nós temos, porque isso facilita essa manifestação mais avançada. Só que se a gente não tiver lucidez de que, às vezes, nós podemos estar melhor do que nós estávamos extrafisicamente, isso pode confundir a nossa cabeça no momento de executar a ProEx, no momento de atingir o complexo. Então, valorizar a nossa condição atual e mesmo assim pensar, será que eu não posso ainda melhorar? Ou, quando nós estivermos melhor, diagnosticar isso, ter confiança nisso e procurar manter essa situação, faz com que a gente possa, né, ponderar se nós estamos executando a ProEx nesse aspecto de superar a nossa autoconsciencialidade extrafísica ou não. Tudo bem? Então, veja, o que eu quero quebrar aqui é aquela noção de que necessariamente nós estávamos melhor lá do que aqui. Hoje nós podemos estar melhor ou caminhando para isso. Na seguinte, ele coloca, devido ao nível de autoperconsciência, uma consim pode se sair melhor no cumprimento da auto-ProEx que outra, que concluiu o curso intermissivo recentemente, teoricamente mais avançada em cognições. Então, eu coloquei essa pensata aqui no sentido de quebrar também um pouco de tabu, porque quando eu já debati esse assunto com outras pessoas, em outros contextos, em aulas, e às vezes existe uma tendência natural nossa de querer sempre falar assim, não, a ProEx é muito pessoal, não dá para comparar, cada caso é um caso, e a gente não sai muito disso, porque obviamente que a gente não vai dominar todas as variáveis que envolvem todas as pessoas. Mas a gente, com essa pensada, a gente começa a ver que existem essas comparações, sim. Pessoas, às vezes, com muito menos, estão fazendo mais relativamente do que eu, por exemplo, que tive uma vida totalmente mais, vamos supor, facilitada, não tive uma dificuldade maior. Então, relativamente, eu posso estar rendendo menos do que uma pessoa que está passando por um processo de superação maior. Isso faz a gente pensar no aspecto de comparação positiva, não de competição, mas de comparação. Porque, às vezes, a gente tende a se nivelar pela média. Quer dizer, a gente olha pela média e fala, não, mais ou menos dentro dessa média, eu estou assim, eu estou assado, eu estou bem, eu estou aquém. E isso é um pouco perigoso, porque, às vezes, a gente tem que saber qual é a nossa condição, o que foi nos ofertado em termos de aporte e o quanto que nós estamos usando esses aportes, de fato, para a consecução da nossa ProEx. E aí, entrando nas questões, eu vou passar aqui rapidamente, já abro para o debate. Eu coloquei só para fazer uma orientação, né? Eu coloquei, de que modo o evoluciólogo considera a totalidade de experiências da holobiografia no momento de auxiliar a consciex no planejamento da ProEx. Então, veja, são N vidas, são milhares, muitas vidas. Então, a capacidade de síntese que tem que se ter para ver o que vai ser priorizado na vida atual é uma coisa complexa, depende de vários fatores. Um deles é do próprio grupo, né? Quem que nós vamos encontrar, com quem que nós vamos conseguir nascer dentro de uma família, reencontrar, a cidade que a gente vai ressomar. Então, tudo isso ajuda a dar um recorte do que nós vamos priorizar no momento em que a gente vai fazer a nossa programação existencial. Mas, e além disso? Então, a gente tem que pensar o que mais que foi priorizado. Se nós formos lembrar, isso também já é ponto pacífico, tem até pensata explícita sobre isso, eu posso ler depois para vocês, se alguém não conhecer, que o professor Valdo comenta o seguinte, e aí falando mais especificamente dessa interação, holobiografia e ProEx. Essa nossa ProEx, ela está assentada numa vida que não foi a nossa última vida, foi uma vida anterior, que ele chama de retrovida crítica, que para a nossa média aqui, mais ou menos uns 500 anos atrás, né? 5 séculos, mas pode ter
ocorrido há milênios. Então, veja, se eu quero cumprir a minha ProEx, eu preciso pensar também nessa holobiografia, também nessa retrovida crítica, porque ela foi plotada, a minha ProEx foi plotada em cima dessa retrovida crítica. E aí, para o evoluciólogo, isso ajuda, é um norteador, quer dizer, se a orientação é essa vida, a pessoa vai retomar aspectos que ficaram inconclusos de uma outra vida lá atrás, isso faz com que haja essa, vamos dizer assim, né, essa colimação, essa delimitação de aspectos. Então, para o intermissivista, para o proexista, vale a pena esse olhar lá para trás. E aí é interessante porque as pessoas, às vezes, têm um mecanismo de defesa de dizer, não, é muito difícil, é como achar uma agulha no palheiro, não dá para fazer isso a gente ouviu muito na época da noite de gala, nossa, mas como? Eu não sei nada, eu não tenho nada. E os fatos foram mostrando, né, os fatos de pessoas que o professor Valdo nunca falou nada sobre vidas passadas, a pessoa às vezes nunca teve nenhuma retrocognição, e a pessoa foi puxando o fio da meada a partir da autopesquisa atual, de como ela é, o temperamento, as companhias, os interesses, enfim, as coisas que a gente estuda na escola de personalidade consecutiva, lá na Consecutivos, e hoje a pessoa tem uma boa hipótese de retrovida crítica, de holopensene, que ela está mais afim, de especialidade holobiográfica, e ela começa a olhar para a vida atual, para a ProEx, com outros olhos. Porque, ao olhar para o passado, ela vai se debater com biografias. O fulano de tal fez isso, era assim, era assado. E quando a gente estuda biografia, nós tendemos a ficar mais realistas. Porque, querendo ou não, com a conscienciologia, há uma tendência da gente idealizar certas coisas, né? Pessoa muito assistencial, o parapsiquismo fora de série, a max-fraternidade, tudo isso são coisas muito avançadas, mas que às vezes a gente tende a idealizar a vida humana normal, como as pessoas são. Então, na biografia, a pessoa vê que, às vezes, a pessoa é incoerente, a pessoa acertou e errou, a gente tem que ver o saldo, a gente tem que ver o contexto da época. Então, isso traz uma injeção de realismo para o intermissivista, para ele ver como que as coisas realmente são avaliadas depois de uma vida. Então, você pode pegar uma vida do Renascimento, por exemplo, de alguém que você tenha afinidade, e você vai analisar sob o olhar da conscienciologia, sob o olhar como se fosse do evoluciólogo, para você ter essa noção. E aí faz um cotejo com a vida atual, faz um espelhamento, e isso faz com que a pessoa entre num nível de realismo maior. Saia um pouco dessa, vamos dizer assim, dessa idealização. Então, a nossa ProEx atual, ela tem necessariamente essa conotação holobiográfica. Então, isso eu queria chamar a atenção. Outra coisa, o professor Valdo, ele era o primeiro a, muitas vezes, fazer uma síntese da pessoa. Não, o seu holopensene tem a ver com monarquia, o seu holopensene tem a ver, vamos supor, com arte, você tem que lidar com aquilo, e às vezes, entre aspas, reduzir a pessoa àquela palavra. Então, isso é complexo, porque vocês podem falar, não, mas a pessoa não se resume a isso, a pessoa também tem um trafor de não sei o quê, a pessoa também tem não sei o que lá, mas é essa noção de prioridade, que às vezes a gente reluta quando vai estudar outras vidas, quando vai fazer uma autopesquisa mais aprofundada. Não, mas eu não sou só isso, eu não tenho isso. Ah, mas eu também tenho outro lado. Ah, eu não me vejo nesse holopensene. Enfim, então, esses mecanismos de defesa, nós temos que ter uma noção assim mais realista, porque se já recebemos feedback, se já tivemos algum nível de percepção parapsíquica com relação a isso, qualquer coisa que direcione, dê uma direção nesse aspecto, vale a pena a gente enfrentar essa realidade. Então, o que eu quero dizer com isso? É possível fazer essa análise holobiográfica em termos de síntese, em termos de holopensenes, em termos mais práticos. O professor Valdo comenta que para nós executarmos a nossa ProEx, isso está nos 700 experimentos, a ProEx depende de 3 aspectos. O corpo que você ressoma, que você tem, o nível de saúde que você tenha, o como que vai ser o resultado emocional das suas vidas nesse corpo, quer dizer, então a maioria aqui já está na adultidade, já tem uma noção. Eu tenho essa tendência, eu tenho esses medos, eu tenho essas dificuldades emocionais, meu temperamento é assim, é assado. Então é o plot emocional da personalidade. E depois o processo mesológico, quer dizer, qual é a sua profissão, os seus recursos financeiros, a sua cultura. Então, com base nesses 3 fatores é que a pessoa vai executar a programação existencial. E aí, esse segundo aspecto das emoções, vale a pena a gente lembrar que o que mais nos dificultou, segundo o professor Valdo, lá na retrovida crítica, foi justamente o processo emocional.
ele falava, não, foi o artesanato que desviou a maioria de vocês. Então, artesanato entenda-se, às vezes, uma paixão, um processo não mental somático, um processo mais psicossomático, que era mais fácil, mas a pessoa, às vezes, tinha tido uma ideia de escrever um livro, tinha tido uma ideia de ajudar não sei o quê, poderia ter ajudado mais uma comunidade, seja lá o que for, mas aquilo ficou no meio do caminho, aquilo não caminhou, e aí a pessoa, mas os evoluciólogos viram aquilo, viu que a pessoa já tinha um nível de, pelo menos de intenção, de querer ajudar, mas não tinha força ainda para fazer aquilo. Isso, então, vai ser retomado na ProEx atual. Mas o processo emocional, às vezes, fica. De lá para cá, nós podemos ter melhorado muitos aspectos, mas ainda existe, às vezes, essa raiz. Então, analisar os nossos trafares, as nossas dificuldades emocionais, nos remetem imediatamente a essa retrovida crítica. Na segunda questão aí, de que modo as pesquisas sobre a holobiografia do intermissivista podem ajudá-lo a alcançar o complexo? É isso que a gente está comentando. Acho que a gente tem que valorizar ainda mais essa vida atual e pensar além desses quesitos básicos, né? A Daiane me lembrou aqui dessa folhinha do professor Valdo, não sei se todo mundo estava aqui nessa época, chama autodeficiências, que eu vejo que é assim um básico para a gente cumprir, e eu quero ir além desse básico. Então, o que ele coloca aqui? Existe toda uma série de autodeficiências quanto à consecução da ProEx, que podem ocorrer por parte da consim homem ou mulher, por exemplo, essas 9, que são como se fossem aspectos que a gente deveria cumprir, né? Que são autodeficiências se a pessoa não tiver cumprido, né? Falando por outro lado. Primeiro, não ter concluído o curso intermissivo. Então, às vezes a pessoa está aqui, ela pode não ter feito o curso intermissivo, ela está fazendo como se fosse preparatório para o curso intermissivo aqui, preparando o próximo, né, o primeiro curso intermissivo dela, mas isso acho que é a microminoria nossa aqui. Segundo, não ter publicado o livro do seu autorrevezamento multiexistencial. Então, assim, se você não sabe o que é a sua ProEx, comece a pensar via GESCOM, por exemplo. Pense num processo de escrita que você, durante esse processo, as coisas vão se abrindo. Não ser praticante da TENEPS, depois de uma década de conhecimento da Conscienciologia, isso é um agravante, quer dizer, você já conhece a Conscienciologia há mais de 10 anos e não faz a ProEx, não faz a TENEPS, desculpa, é bom pensar, porque talvez isso vá pesar lá na frente. Não ter constituído uma dupla evolutiva, isso também é um assunto, vamos supor, até certo ponto tabu, delicado, envolve afetividade, envolve sexualidade, mas, como o professor Valdo comentava, a dupla é a ponte para a mega fraternidade. Então, aquelas dificuldades emocionais da retrovida crítica podem, às vezes, aparecer na dificuldade de um relacionamento, a pessoa não ter, a pessoa, às vezes, ter várias tentativas de composição de dupla e, às vezes, ela não relaciona essa realidade com o complexo, com a ProEx, que, às vezes, a mensagem já está sendo dada. E ela precisa superar isso é um dos pontos da ProEx que ela veio fazer para justamente chegar no complexo. Eu estava numa dinâmica essa quarta-feira e percebi uma consex lá ligada a um holopensene específico. E aí, depois que acabou o acoplamento lá, eu perguntei para ela, né, mentalmente, falei, você dá alguma dica para eu falar na tertúlia matinal? E a ideia que me veio é exatamente essa. As pessoas não dão valor ainda para esses aspectos emocionais no que diz respeito à dupla. Tanto quem não tem um olhar holocármico, quer dizer, não tem um olhar no sentido de ver o que vocês fizeram juntos de certo e errado, porque há uma tendência de, às vezes, endeusar, olhar só o aspecto positivo da pessoa e não ver que, às vezes, os dois se juntaram para recompor coisas que fizeram no passado. E também ele falou, quem não tem, às vezes, não se atina para o fato de não ter. E a importância disso no aspecto do passado, né? Então, a superação emocional, no sentido, às vezes, de fazer mais concessão, de mudar o temperamento, de fazer mais recins, de compor uma dupla evolutiva, às vezes tem um peso muito grande na aquisição do complexo, que às vezes a pessoa não valoriza, não dá esse peso, dá um peso maior num livro, numa condição mais palpável, do que um aspecto emocional. Foi essa ideia que ele quis dizer. Depois, não ter defendido o verbete, não ter participado de 10 laboratórios conscienciológicos, você vê uma realidade que está aí, às vezes a gente vai se cobrar de não ter aproveitado os laboratórios, não ser voluntário de IC, ter sido mini-dissidente ideológico por uma década quanto à Conscienciologia e ter se afastado durante alguns anos e se tornado retomador de tarefa no universo da proexologia. Então, veja, esses são aspectos práticos, esse eu acho que é o básico, são aquelas cadeiras que eu, quando comparei com a medicina, com qualquer curso, eu acho que nós temos mais ou menos assim obrigação de fazer, porque
isso é o melhor. Quer dizer, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho que escrever um livro. Não é que tem que, não existe essa obrigação. É que o processo de escrita vai desassediar a pessoa, o processo de escrita vai trazer mais assistência para ela, o processo de escrita vai colocar ela em contato com os assistidos e assim por diante. Quer dizer, ela mesma vai se beneficiar. Então, toda essa discussão vinculada com um complexo, a gente tem que lembrar que, extrafisicamente, em geral, não vai ter uma cobrança. Então, o evoluciólogo não vai chegar, você não fez isso, você não fez aquilo, você é assim, você é assado. É a própria pessoa que, quando dessoma, a realidade extrafísica começa a mostrar para ela pelas energias. Então, ela começa, dentro dela, ela começa a se sentir bem ou se sentir mal, de acordo com o que ela cumpriu ou não. Então, o complexo, antes de tudo, é um processo intraconsciencial. Obviamente que, se a pessoa, dependendo de como ela estiver, se há um processo mais carregado, se há assédio nisso, os assediadores podem vir cobrar isso. Mas, de modo geral, a questão do complexo, ela é muito mais intraconsciencial. Lembro que, e o professor Valdo debateu isso aqui em alguns casos de personalidade consecutiva, voltando a falar de holobiografia, de pessoas que às vezes fizeram muito pela própria humanidade, com descobertas, com teorias, etc., mas que ao dessomarem ficaram na Melex porque justamente deram ouvidos aos assediadores. Então, o ego da pessoa é tão grande que ela queria ficar bem com todo mundo. E você sempre vai ter gente te aplaudindo e gente te jogando pedra. Então, essa noção intraconsciencial ela tem que ser mais, acho que, valorizada por nós. A pessoa tem que ter mais autoconfiança com relação a isso. Ela tomar as decisões dela e saber por que ela está fazendo isso. Em geral, qual o maior fator gerador de incomplexo dos intermissivistas, assim, de modo geral? Vocês pensam em alguma coisa? Isso é uma outra coisa também que eu acho que vale a pena a gente pensar, que o professor Valdo coloca, o Dung está falando aqui, que é o processo da automimese. Então, a automimese, a gente repetiu o que a gente fez no passado. Então, mesmo a nossa condição de estar aqui o tempo todo falando sobre conscienciologia, recuperando cons, há uma tendência natural da gente entrar na automimese, porque é o estilo, é o modo como a gente está habituado. Então, às vezes, a gente tende a se acomodar dentro de um nível de trabalho já conscienciológico. Então, vale a pena a gente pensar não só naquela automimese franca, patológica, a pessoa veio, ela se desviou, foi ser, médico, só cirurgião, foi ganhar dinheiro, entrou na síndrome do diploma, síndrome não sei do quê. Não. No nosso caso, qual é o percentual de automimese patológica que nós ainda temos? Então, vamos supor, a pessoa era da aristocracia no passado e ela plasma, ou ela faz assim, um plot da aristocracia na vida atual, cheio de, vamos dizer assim, caprichos, cheio de condições que às vezes não precisam mais. E às vezes isso aparece nas escolhas que a pessoa faz. Então, se a gente está pensando em complexo, vale a pena a gente analisar esse nível de automimese que nós ainda temos. Coloquei aqui para a gente lembrar também que está até em verbete da enciclopédia. Segundo o professor Valdo, apenas 20% dos intermissivistas aqui vão chegar na liderança interassistencial. Então, isso é uma coisa que faz a gente pensar, mas por que isso? Por que tão baixo? O que precisa para a gente estar nesses 20%? Será que isso a gente está levando em consideração no nosso dia a dia? E aí eu não sabia disso, não sei se vocês sabiam, mas eu não tinha essa informação, eu queria dividir com vocês. Se vocês sabem qual é o percentual de incomplexo dos formandos do curso intermissivo. Então, vamos supor, tem uma turma lá de 100 pessoas, se formaram no curso intermissivo, ressomaram. Qual que é o percentual de incomplexo dessa turma? Quantos chegam ao completismo, quantos não chegam? E aí eu abro um parênteses, vou deixar isso no ar, depois eu volto. Vocês me lembram, se eu não voltar, esse número cabalístico. Mas é o seguinte, rolou uma sincronicidade, porque a Cristiane está fazendo a tese dela de doutorado e está entrevistando alguns voluntários, principalmente que chegaram mais cedo, que estavam lá no início com o professor Valdo e tal. E aí nós fomos entrevistar o Alexander Steiner, estávamos lá, eu estava também nessa oportunidade, e ela perguntou para ele se ele lembrava de alguma palestra do Centro da Consciência Contínua, isso é, 1986, mais ou menos, E ele disse que uma palestra que marcou muito a ele foi o professor Valdo, isso aconteceu no sábado à tarde,
ele fala assim, olha, vocês estão aqui, a gente está discutindo esses assuntos, enquanto isso tem muitas pessoas na praia, hoje é final de semana, esse sol e tal. E o que acontece? Muitos de nós viemos para cá com uma programação de vida, só que mesmo para nós, mesmo para as pessoas, é muito difícil se alcançar o completismo existencial. Então, já naquela época, o professor Valdo já frisava que é muito difícil atingir o complexo. E isso quem acompanha o professor Valdo há muito tempo, ele sempre falou isso. O complexo é uma coisa que é complexa, né? É difícil. Você tem que estar atento para poder alcançar essa condição. Então, esses debates eu acho que são super positivos para justamente fazer um refresh, ajudar a gente a priorizar, a lembrar disso no nosso cotidiano. E aí isso bate com essa percentual que ele coloca nos 700 experimentos, que é o seguinte, ele coloca que 76% das pessoas não chegam no complexo. Então, isso eu fiquei pensando, né? Isso faz a gente pensar em vários aspectos. Primeiro deles, por um lado, é mais desafiador, porque você fala, não é fácil, eu às vezes, puxa, achei que eu estava indo bem, mas eu posso render ainda mais, mas eu acho que existe um aspecto motivador, que é o seguinte, a grande maioria dessas pessoas que estão nesse percentual, isso é de 1994, né, isso pode ter mudado, mas são pessoas que não chegam na Conscienciologia, porque é difícil às vezes chegar, principalmente naquela época que não tinha internet. Vocês concordam? Então, a pessoa ia para o Incomplexo porque ela não chegava, e o professor Valdo deu vários exemplos. Tinha uma pessoa que era para trabalhar com ele, lembra? O braço direito dele, ele foi encontrar no final da vida, a pessoa já idosa, já doente. Então, esse é o padrão do Incomplexo básico. Mas nós chegamos, quer dizer, nós estamos aqui, nós temos essa informação. Então, nós estamos dentro desse potencial grupo de completistas existenciais. Então, a questão agora é ver esses né, como que nós podemos render mais, às vezes tirar alguns desvios, tirar algum nível de, vamos dizer assim, de não focar bem, às vezes a pessoa está muito dispersa. Então, veja, pelo menos para mim, né, um percentual que assusta, mas, por outro lado, anima, porque nós estamos aqui, estamos com as informações e assim por diante. E aí, quem já tem mais alguma noção de holobiografia, assusta um pouco mais, porque você fala assim, nossa, além de eu estar aqui, além de eu ter as informações da Conscienciologia, eu já tenho alguma informação do meu passado, quer dizer, há uma pressão ainda maior. E aí, acho que a grande sacação, ou o segredo do sucesso do complexo é conseguir lidar com isso sem se assediar, no sentido de não ficar na ansiedade. Quer dizer, a pessoa pode entrar e falar assim, nossa, mas eu tenho que fazer tanta coisa, e será que eu estou fazendo? E será que eu não estou fazendo? Isso pode gerar um estressamento. Então, o ideal é a gente começar a pensar como se as coisas estivessem em cima de uma mesa. Então, eu tenho isso, eu já cheguei, eu tenho essa idade, eu já fiz esses aspectos, eu acho que vale a pena a pessoa valorizar o voluntariado conscienciológico, as companhias que ela tem, e aí ela fala, não, diante disso, quanto tempo que eu tenho para cumprir? E aí, em relação ao tempo, eu queria voltar naquilo que eu comentei. Complexo não é sinônimo de lifetime, não é sinônimo de dessoma. Vamos pensar, porque há uma tendência da gente às vezes pensar assim, quer dizer, eu vou chegar no final da vida e eu vou completar, teoricamente, o que eu vim completar. Eu acho que a gente tem que pensar diferente, eu acho que a gente tem que pensar que o complexo tem que ser atingido antes, o quanto antes na nossa vida. Porque senão, veja, o professor Valdo explicou que o curso intermissivo ele é pensado em 4 tempos. O primeiro tempo é quando você está lá, quando nós estamos lá fazendo o planejamento, ele é extrafísico. O segundo tempo é esse que nós estamos aqui, é o da concepção proexológica. E ele termina com um complexo. E aí, obviamente, esse complexo pode ser antes ou pode ser quando a pessoa dessoma. Mas existe o terceiro tempo do curso intermissivo, que ele é intrafísico ainda. É quando a pessoa já fez o que tinha para fazer e ela está aqui além. É quando os amparadores dão um amorex para ela. Então, você está indo tão bem, você já está ali com tudo mais ou menos feito, quitado, nós vamos te dar uma moratória, um tempo a mais, para você já começar a atender o povo que você ia atender extrafisicamente. Então, veja, tudo depende da nossa perspectiva. Quer dizer, se a gente joga os anos que nos restam
né? E o que a gente tem que fazer de modo muito assim ainda meio que folgado, talvez a gente não vivencie esse terceiro tempo que a gente poderia vivenciar. Então, lembrando que também o professor Valdo batia muito na tecla de que às vezes falta cosmovisão para nós. E isso às vezes eu me pego muito pensando às vezes pequeno. Quer dizer, o que eu tenho para fazer, eu vou fazer e está certo. Não, a gente às vezes pode fazer mais. As coisas estão mais assim favoráveis. E aí entra essa pensata aqui do complexo, né? Essa segunda pensata. Essa vida humana atual é a nossa maior existência crítica dentre todas. Depois do curso intermissivo, a vida muda visceralmente para a consciência em evolução, pois tudo pode ser ampliado com a personalidade recebendo extrapolacionismos, max morex, max proex, dependendo do mérito pessoal, a fim de chegar ao autocompletismo existencial. Ou seja, as coisas estão muito favoráveis, eu acho. Então, se a gente entrar, começar a pensar grande, começar a pensar de modo mais assim sério em relação a isso, recalcular eventualmente, né, quem ainda não considerava essas datas, esse processo mais pragmático do complexo, às vezes a pessoa vai conseguir ainda nessa vida entrar no terceiro tempo do curso intermissivo, em que é esse em que ela já começa a preparar o lado de lá. E o quarto tempo é quando ela volta para a dimensão extrafísica e faz a colheita intermissiva, tem uma série de condições. Então, eu queria lembrar a todos essa condição justamente por isso. E aí entra a unidade de medida do complexo. Não sei se todo mundo sabe, se todo mundo lembra qual é a unidade de medida. Você vai medir o complexo da pessoa a partir de quê? Então você poderia pensar, não, é pelas GESCONs, é pelos feitos, é pelas reciclagens. Mas o professor Valdo comenta que vou vir aqui, a unidade de medida do complexo é o mini autoesforço. Eu fiquei pensando, por que mini? Né? O complexo demanda suor, sangue, lágrimas, sei lá. Então, por que mini? E ele bate muito nessa tecla no manual da ProEx, nos 700 experimentos e também no DAC, onde tem essa frase, que é o seguinte, o complexo ele é feito de mini esforços. É o dia a dia, é o cotidiano, não é atos heróicos, da noite para o dia, a pessoa, agora eu vou fazer isso, e a pessoa se mata para fazer o negócio, e aquilo tende a durar pouco, tende a ser fogo de palha. Então, nós temos que valorizar esse mini autoesforço. O dia a dia, voluntariando, todo dia na TENEPS, todo dia nos aturando uns aos outros, entre aspas. Quer dizer, esse devagar e sempre é o que vai ser mais computado. Só que nós temos que ser inteligentes e bolar uma estratégia proexológica para saber utilizar esse tempo que está passando a nosso favor. Então, ontem a gente estava lá no lançamento do livro do César e ele deu um ótimo exemplo disso. Quer dizer, todos nós aqui estamos já há alguns anos, pelo menos a maioria, na Conscienciologia. Então, o que ele fez? Ele coletou todas as anotações de cursos, de tertúlias, de experiências, e ele fez lá o Calepino, o livro. Então, é um exemplo de que no dia a dia, aos poucos, no esforço de ter ali um papel, anotar, depois passar para o computador, sozinho ou com a ajuda de alguém, aquilo se transforma em algo mais concreto, palpável, produtivo, que vai ajudar não só ele, mas outras pessoas. Mais assistencial, é retribuição daquilo que ele recebeu. Então, veja, faz a gente pensar. Então, o complexo, a gente não pode ter ele como um bicho-papão, como uma coisa assim, puxa, super difícil. Não, acho que o mais difícil foi chegar aqui. Foi o desassédio que foi feito para a gente conseguir ter essas informações. E não o que a gente precisa fazer. E aí, já abrindo, quais são as variáveis que você considera no momento de analisar o percentual de completismo pessoal. E aqui é um cosmos, a gente pode tem muitas variáveis. Acho que o recado aqui você tem essas variáveis na prática? Então, por exemplo, uma delas que vale a pena pensar é o nível de mudança ou de movimentação da nossa conta egokármica. O que entra aqui? O nível de reciclagem, os trafares que você superou, o quanto, vamos supor assim, de melhoria na autopensenização que houve de uns tempos para cá. Porque se isso tudo fica solto, a gente não consegue aferir. Então, se não tiver metas palpáveis, e principalmente, tem que botar sempre uma palavrinha dentro aí, o nível de sinceridade nessas análises, porque às vezes a gente pode se enganar muito. A gente pode fazer muitas atividades, mas de fato não mudar. Então, como que a gente sabe isso? Às vezes pelo feedback do outro.
Então, se as pessoas reiteradamente te dão o mesmo feedback, anos e anos, então precisa ter um nível de, vamos dizer assim, de terapêutica talvez mais adequada. Não está conseguindo mudar, procura ajuda, vai na OIC, vai na Conscius, vai conversar com alguém, porque isso às vezes vai ser importante para a gente conseguir realmente mudar da retrovida, né, para a vida atual. E a gente sabe que a gente já muda muito pouco. Outra coisa, o processo dos trafores. Às vezes a gente não dá valor para os trafores, né, que a gente tem. A Daiane estuda muito o processo do megatrafor, dos trafores. Quer dizer, a gente às vezes pergunta, mas qual é o seu trafor? Qual é o seu megatrafor? A pessoa não sabe. Já tem anos aqui, às vezes já passou na Conscius, ou às vezes vem com uma ideia muito abrangente, muito generalista. Então aquilo tem que ser a cara da pessoa, tem que estar na ponta da língua, porque é isso que vai fazer com que a pessoa chegue no complexo. Então esse nível de detalhismo na hora de avaliar a nossa conta egocármica, eu acho que vai ser um fator importante. Outra coisa, e além disso, né, o professor Valdo, em algumas tertúlias, ele falava que às vezes nós vamos ser surpreendidos no momento de analisar o nosso nível de completismo existencial, porque vão existir coisas que a gente nunca nem parou para pensar e que a gente só vai valorizar quando a gente dessomar. Então, um exemplo que ele dá é, às vezes a pessoa nunca pegou o megatrafor que ela tem, um trafor que ela tem, e aplicou no uso do parapsiquismo, por exemplo. Então, veja, essa relação entre traços, ou entre condições que nós temos, essa interdisciplinaridade intraconsciencial, vamos chamar assim, às vezes a gente nunca nem parou para pensar nisso. Então, o uso dos nossos atributos, um impulsionando o outro de fato, como que isso acontece de modo mais técnico, então, pensar assim, ou pensamentos dessa natureza, desse naipe, é que às vezes vão nos surpreender extrafisicamente. Então, parar e analisar esses aspectos, às vezes, faz com que a gente entreveja situações que possam nos surpreender lá na frente. E aí, para abrir para vocês, eu queria só fechar com isso. O complexo, eu acho que vai ser muito mais uma autocobrança, tipo assim, por que eu não fiz isso? Eu tinha tudo para fazer e eu não fiz, do que uma heterocobrança. Então, vale a pena a gente pensar assim, o que tem hoje aí na conscienciologia que eu sempre volto e meia, falo, não, preciso fazer isso, preciso ir lá, preciso não sei o que lá, e às vezes o tempo nos engole, a profissão, o próprio voluntariado, e a gente não consegue chegar lá. Em 2007, eu resolvi ir lá para a Conscius e preencher o conscienciograma porque eu tive uma crise dessa. Falei, nossa, se eu dessomar e não preencher o conscienciograma de fato, isso vai me deixar muito mal. Mesma coisa os laboratórios. Então, essas coisas a gente precisa atacar logo. A gente precisa falar, não, isso aqui eu vou fazer, eu vou lá, vou preencher, e de fato aquilo me desassediou, não só pelo preenchimento, mas também porque eu sabia que aquilo eu precisava fazer, até para poder ter moral, para poder ter conhecimento, para poder ter utilizado um instrumento que é um dos mais avançados que a gente tem aqui. Então, acho que pensar assim ajuda a gente a, às vezes, alcançar condições que a gente, às vezes, não tá pensando, porque o complexo não é só fazer isso. Outra coisa que, às vezes, eu vejo também são abordagens, na minha opinião, pequenas. Falando em egokarma, eu posso pensar só egokarmicamente e falar assim, eu sei o que eu preciso fazer, eu preciso, vamos supor, escrever um dicionário, eu preciso escrever muito, e eu vou para minha casa e eu vou escrever porque eu já dei a minha contribuição aí. Então, esse pensamento, ele é paradoxalmente egoísta. Por quê? Eu vou, apesar de estar ajudando com as minhas obras, mas eu sei que isso é mais fácil para mim. Então, no pensamento visando o complexo, a minha avaliação, tá? Não sei se todo mundo é assim, mas a minha avaliação, uma coisa que sempre vai entrar, vamos dizer assim, uma variável é qual o nível de grupalidade que existe nisso. Eu estou me escondendo da grupalidade, com uma justificativa louvável e tal, para fazer isso, ou não? Porque, querendo ou não, todos nós somos polivalentes. E o atacadismo, o fato de levar jeito, é um desafio para todos nós. Então, todas as pessoas que nesses anos, nessas décadas eu vi, que falaram assim, gente, estou me despedindo aqui, porque eu vou ficar um pouco afastado, porque eu vou escrever meu livro, vou escrever minha GESCOM, eu vou ficar mais quieto, isso não dá muito resultado. A pessoa pode até escrever, mas às vezes o livro não vem com aquela energia, não tem aquela autoridade moral, enfim. Então, isso é super paradoxal, porque não significa que esteja errado. A pessoa escreveu o livro, aquilo vai ajudar. Mas, às vezes, a intenção, como a gente já sabe o gabarito, às vezes, a pessoa acha que é escrever livros, vamos supor, só escrever livros, entende? Pode ter alguma contaminação de egoísmo nesse aspecto.
uma tertúlia que eu estou lembrando aqui, o professor Valdo falou, e eu concordo, que é o seguinte, ele falou assim, se eu tivesse só escrito os meus livros, eu não seria completista. O mais importante para o meu complexo foram as assistências que eu fiz. Foi o nível de recomposição que eu fiz, foi a ajuda que eu dei na minha família, a ajuda que eu recebi das pessoas, quer dizer, o nível de abertura que a pessoa tem para interagir com os outros. Isso é muito mais sério do que simplesmente uma autoprodutividade pessoal. Então, o segredo do sucesso, mais uma vez, é levar essas coisas juntas. Quer dizer, os livros tendem a ser resultado de uma autossuperação, de uma assistência, de um processo de recomposição e assim por diante. Beleza? Cheguei aí na minha 9h45, era onde eu queria chegar. Então, eu queria abrir para vocês, para não ficar só falando aqui. Essas são as ideias assim, gerais que eu queria trazer, para ver se vocês concordam, discordam, se a gente pode... com esse debate, né, aprofundar um pouco mais a compreensão dessas duas verpons, dessas duas realidades aí. João Paulo vai falar. Você falou com relação a... que também me pega às vezes, né? Com relação, às vezes, a gente... Aquela coisa que fica na cabeça, você tem que fazer e não faz, você sabe que é importante e não faz. E eu lembro, todo mundo lembra assim, né? Que quando o professor Valdo vinha com novidade, assim, frequentemente, mega novidade, né? A gente ficava desnorteado porque a gente não tinha competência para absorver aquele negócio, a gente fazer neossinapse sobre os assuntos novos e se sentir... né? E com aquela coisa, às vezes, mais básica para a gente, às vezes, dentro do nosso complexo, lá para trás, é coisa bem básica e atrasada. Daqui a pouco ele vinha com aquela isca assim, maravilhosa, assim, e a gente ficava né, com aquela cara de bobo e fascinado, né? A gente virava criança meio de novo, Sim. assim, né? E agora, a gente não tem mais essa desculpa também, porque acabou aquela quantidade de novidade, né? A novidade quem está fazendo aqui está na nossa mão, né? Ele fez o papel dele, que era puxar o máximo para frente para deixar aí assunto para a gente poder... Botou o nível lá em cima, justamente. Mas exatamente. é justamente esse sangue frio que eu acho que a gente tem que ter agora, porque eu lembro também uma coisa que ele falou que me marcou também na época. Assim, falou, olha, gente, se Amparador ficasse ouvindo tudo que a gente se compromete, tudo que, né, no mundo as pessoas se comprometem, não, agora eu vou fazer tal coisa, não, me ajuda. Toda virada de ano, né? Toda virada de ano, né? Pois Esse ano eu a vou... virada de ano é o top, né? O top do top, né? Assim, né? Aquela quantidade de compromisso, de coisa que você se propõe. Agora, a gente, na verdade, não cumpre com, sei lá, qual percentual, mas, sei lá, 1, 2, 3, 5, 10%. Do que a gente gostaria de fazer. E esse negócio que você falou, que eu acho que é importante. A gente agora não tem mais esse argumento de, pô, não dá para fazer tudo que fala. Né? A gente tem o sangue frio de pensar qual é o basicão, o mais básico que eu não alcancei do meu complexo, que eu acho que talvez esteja atrasado e que eu tenho recurso aqui. E agora talvez eu tenha mais tempo, mais sangue frio, mais idade, mais maturidade para isso, né? Então, você vê que tem experiências e experiências, né? Tem muitas pessoas que às vezes chegaram na Conscienciologia via tertúlia e às vezes não fizeram esse básico, às vezes do CIP, ECP1, ECP2, vamos supor, uma formação na Conscienciologia mais consistente, ou não leram os tratados, né? As pessoas conhecem, às vezes, a coisa muito superficial. Então, voltar e fazer o dever de casa nesse aspecto é uma coisa. A questão dos livros mesmo, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho muita experiência de Conscienciologia, poucos livros. Isso se deu muito, acho que em função disso, né? Dessa tentativa de conseguir acompanhar o professor Valdo numa fase e que não dava tempo de parar e, né? Desculpas à parte, mas, enfim, é uma realidade. Então, agora, realmente, é o momento da gente voltar e fazer aquela parte chata, como você está falando. Quer dizer, o que falta, o que precisa, o que eu tenho que, agora, né, retribuir do que eu sei, do que eu tenho de experiência, seja lá do que for, né? Aqui no Manual da Proex, ele comenta uma coisa assim, a pessoa que tem muita facilidade, vamos supor, de escrever, e ela não ajuda as pessoas a escreverem, que ela não, de algum modo, se envolve nesse processo com os analfabetos, entre aspas, ela vai se cobrar isso. Então, vamos dizer, um pensamento assim, sintético que ilustra isso. Quer dizer, aquilo que é muito fácil para nós, a gente tem que pensar se o nível de retribuição que a gente está
fazendo, porque é isso que às vezes vai ser um pensamento que a gente vai ter na condição de consciex, que vai juntar o processo de assistencialidade, de recomposição, uma série de coisas que às vezes a gente não parou para pensar. Então é isso que eu queria dizer. Às vezes a gente ainda tem um nível de egoísmo de falar assim, eu vou atingir o meu complexo e eu não quero nem saber. Tipo, eu vou escrever, eu vou não sei o quê, eu faço a TENEPS, não sei o que lá. Mas assim, a pessoa ainda não entrou nesse nível de real doação, né? de mais avançado, mais max fraterno, quer dizer, ela quer cumprir o objetivo. É isso que tem que fazer, então eu vou fazer isso. E ela não entra nessa condição não, será que eu posso mudar? Será que eu não posso qualificar? Será que não tem algo mais? Entende? Ela pensa muito ainda nela. Né? Às vezes a gente pode pensar de uma maneira muito imediatista com relação ao aporte. Porque a gente vem pensando em termos de aporte, a gente recebeu um aporte, eu me sinto na obrigação de retribuir. Só que quando a gente tem um trafor, que já é holobiográfico, você recebeu aporte no passado para chegar naquele trafor. Foi mérito seu, né, esforço seu, mas também você pode ter recebido, sabe-se lá, os aportes que a gente recebeu para chegar nele. Então, a gente também tem que pensar, todo o trafor que a gente tem hoje não é fruto só do nosso esforço puramente. A gente teve pessoas com SINS e consciex e outras coisas que ajudaram a chegar nele. Então, se eu tenho um trafor, o fato de ter já teria que gerar retribuição. Não é? As coisas não são eu não consegui sozinho. Exatamente. E aí entra essa análise mais passadológica, quer dizer, esse trafor está vinculado a qual holopensene, né? E a gente viu vários casos do professor Valdo, e eu concordo com isso, porque eu vejo muita lógica, que assim, o mais sério não é a pessoa chegar numa personalidade, numa retropersonalidade, um nome e tal. É ela identificar um grupo que ela faz parte, uma equipe. Então, qual é a sua equipe? A gente vai ter aí na semana que vem o curso de especialidade, e o objetivo é exatamente esse. A pessoa não tem saída, ela é daquela equipe que vem trabalhando com processo artístico parapsíquico, ou não, ela tem mais experiência com processo político, processo intelectual, processo pedagógico. Então, assim, isso já, em termos de ProEx, é uma mão na roda que a pessoa não tem noção. Mas, às vezes, o egão, nosso egão, que é, não, eu quero saber o nome, eu quero uma personalidade para chamar de minha, como você fala, né? Eu quero fulano já está estudando aquele personagem. Então não. Então, eu quero uma minha. Mas eu posso estudar também? Não. Mas é minha, eu estou estudando. Então, assim, existe muito ego ainda na nossa manifestação proexológica, holobiográfica, porque a gente sabe o gabarito agora, como eu falo, a pessoa sabe o que precisa fazer, e o egão entra nesse aspecto. Então, assim, nós temos que ter cuidado no nível de contaminação egoística das nossas manifestações, das nossas pesquisas. Né? Se tivesse marcas e patentes para você achar, nossa, o negócio ia ser uma correria difícil o negócio, aqui, né? Eu acho que eu fui... Não, o cara já patenteou lá. Não, e quanto mais fora de série, mais aquilo gera né? Se a personalidade é parapsíquica, escreveu e fez assistência, bicho, sai de baixo. É mais caro. Então, assim, depois de um certo tempo, né, que a gente lida com essa realidade holobiográfica e tal, isso tende a passar, né? É natural que haja aquela... puxa, porque é interessante, porque você vê a Sirex na sua frente, quer dizer, fulano foi Beltrano, né? Beltrano foi fulano. Gente, isso é uma loucura. Quando o professor Valdo afirmou, né, que um colega aí nosso lá do Sul era o Darwin, você fala assim, mas isso é muito sério, uma afirmação dessa. Isso extrapolou a comunidade. O cara não é da comunidade, a personalidade é super conhecida, é um tabu. Então você fala assim, gente, nós estamos na dimensão extrafísica, porque isso é no extrafísico que você consegue ver e perceber essas coisas. Então, realizar isso, né? E depois que a coisa... O que eu quero dizer? Depois que a coisa deixa de ser um e tal, né? Que você começa a analisar a seriedade disso e o objetivo da conscienciologia de modo geral e da serexologia em particular é quebrar com a realidade da vida, né? com essa moldura da vida, como ele falava, você começa a pensar de modo mais sério, quer dizer, o que eu preciso, né? Que equipe que eu represento aqui? Não estou falando de Equipex, se eu fui da Equipex, se eu não fui, não interessa, mas são grupos de pessoas que têm interesses em comum e que já estão um pouco mais desassediados para fazer o bem, já tendem um pouco mais de cosmoética. Então, é nisso que nós temos que pensar, porque aí a ProEx ela começa a ficar um pouco mais
vamos dizer assim, palpável, a pessoa já se identificou naquele grupo, ela já reconhece, já não briga. Então, assim, antigamente, você falar que era da arte ou da religião, pegava muito mal aqui, né? Então, a pessoa ficava assim, nossa, coitado de você. Então, assim, hoje não, hoje as pessoas já assumem, já querem mudar, já são exemplo para aquele grupo. Então, é isso que eu acho que vale a pena ponderar, né? Agora, há pouco, quando você, na expressão, parou um pouquinho, quebrar, assim, eu lembrei da expressão do professor Valdo, quebrar ou se apartar, acho que ele assim, o rolo compressor das inutilidades, das banalidades da vida material, intrafísica, como você fica imerso e jungido, preso, em todo mau sentido, nisso. Aí você não produz. Eu queria fazer alguns comentários, eu ficava, né, pelo título, né, Interação, Holobiografia, Autocomplexos, Interação, sua holobiografia, sua exposição. Aí eu vi, olha, Naval Petrov, aí o detalhe, olha, gente, um anterior dicionarista, o trabalho que ele teve de definição de cada étimo, de cada item lexical lá abordado, olha, o complexes é sobretudo intraconsciencial. O complexes não é sinonímia de lifetime ou de soma. Tal. Eu estou, por exemplo, destacando isso, que são termos ou comportamentos, para mim, exemplaristas da interação, né? De uma dada série X sua, aqui agora você apresentando-se e tendo um papel efetivo de liderança na comunidade, né? Como EPICOM, que você produz, que você dá o exemplo, e ilustrando. Olha, um dos vieses é a palavra, a atenção necessária ao que cada expressão significa. Olha, cuidado com duplo sentido. Só um elogio, né? Já falei mais uma vez para vocês, para você. Eu fico analiso muita expressão. Eu falo assim, nossa, como o Pedro tem um bom tom, como, assim, eu sou mais, assim, eu sou mais agressivo, mais rude, né? Eu não tinha pensado às vezes nesse aspecto. Eu sou bárbaro, eu tenho um barbarismo de expressão, mas assim, aí eu vejo, você ameniza aquela coisa, você não se envolve, você não é... Eu tive que tomar uma decisão, porque quando ficaram sabendo do Littré, o que aconteceu, né? O professor Valdo foi até no dia do meu aniversário, porque era meu aniversário, e causou da gente ter que levar uma caixa de livros na casa do professor Valdo, que tinha chegado para ele. Foi o dia também de resultado de prova e tal, eu tinha ido bem, um contexto lá, e a crise, né, pressionou ele, e ele meio que confirmou a condição do Littré, né? Falou assim, tem muito... Ele nunca... 2009, então tem 10 anos, vai completar 10 anos. E aí ele falou assim, olha, tipo, se vira, o problema é seu, tá, vai estudar e tal, E ele falou mais ou menos assim, é um ano aí para você conseguir lidar com essas informações e tal, tipo assim. E eu fiquei na minha, pouquíssimas pessoas sabiam, a orientação dele foi não divulgar tanto, justamente para eu ver como é que eu ia reagir, estudar, né, francês e tal, fui atrás dos livros. Mas antes de completar um ano, a gente estava num almoço e ele estava lá calmamente almoçando, de repente... Ele vira do nada e fala assim, você já falou do Littré para o Losch? O Losch estava do lado. Eu falei, não, porque eu acho que, né, era um ano, né, tipo assim, né, combinado. E eu não queria ficar falando, né? Aí o Losch daquele jeito, quem é, não sei o que lá. Aí, dali, ele começou a lardear isso para veio para aqui, começou a falar para todo mundo que eu era o Littré, que eu era o Littré, que eu era o Littré. Nesse momento, por que eu estou falando isso? Porque nesse momento, várias pessoas falaram para mim, sai de tudo, você precisa escrever um dicionário, você está ferrado, você não sei o que lá, é muita coisa, e aquilo eu fiquei pensando. Aí, uma coisa que me ajudou a me esclarecer foi que eu pensei, eu acho que eu cheguei a essa informação fazendo as coisas que eu estou fazendo, então não tem sentido agora eu parar tudo e sei lá, escrever um dicionário, vamos supor. Então... Na sua apresentação você falou isso, de recolher-se, vamos retirar do público. Mais fácil para mim. Não me disporia mais, eu não teria tempo para atender pessoas. Opa, cadê meu exemplarismo? Exatamente. Então, assim, eu tive que tomar essa decisão. Eu falei, vai ser mais difícil para mim.
mas eu preciso ainda cumprir certas etapas. Então, ainda não tinha a condição da IC, ainda não tinha constituído uma equipe de fato. Então, eu era muito cobrado disso. As pessoas achavam que eu era o protegido do Valdo, com SINs e com CIEX. Falava assim, você que é tipo só a boa vida, outra coisa, estar do lado do Valdo é muito fácil. Nossa, vai qualquer um e tal, como se realmente fosse simples, né? Ficar ali acompanhando o professor Valdo pelo ritmo dele. Então, na minha cabeça eu falei, eu vou lidar melhor, mesmo que eu não escreva, que eu dessome amanhã e eu não escreva nenhum dicionário. E eu fazer isso por quê? Porque desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu sabia que eu precisava me abrir. Então, quando fui dar aula, foi difícil, eu era um bicho do mato, não sei se a Miriam está aí, o Hernandes fala muito né, isso. Pedro, um traço eu era muito fechado, que você identifica a ser trabalhado. Aquilo era terapêutico para mim. Então, eu valorizo muito mais esse processo grupal. Então, eu vejo que houve uma certa mudança, o próprio Litré era muito fechado, monástico, etc. Então, eu falei, não, isso vai ser bom para mim, eu preciso fazer isso. E vai ser mais desassediador para mim e até para quem está contra, né? Com SINs e com CIEX, enfim. E as coisas foram caminhando do jeito que foram. Então, hoje eu me sinto mais à vontade tanto que agora meu livro está mais, vamos dizer assim, adiantado, o tempo que eu tenho ele rende mais, eu usei esse tempo, né, desses anos agora recentes, para me desassediar do ponto de vista intelectual, que eu recomendo, que é o processo da tertúlia, que a pessoa vai recuperando cons. Antes de 2009, em 2008, pela insistência do professor Valdo nas tertúlias de falar do período antilucano, eu comecei a fazer, aquilo me deu um upgrade intelectual muito grande, porque eu comecei a ler dicionário de madrugada e tal, sem saber de Litré, sem saber de nada disso. Então, eu vi que a coisa foi mais ou menos encaixando, né, uma coisa na outra. Então, eu acho que essas fases da Proex a gente tem que saber fazer e saber também mudar no momento em que você precisa cumprir aquilo que o João Paulo estava falando, né? Não, passou esse tempo aqui, agora eu preciso recuperar. É o verbete que eu escrevi de sprint proexológico. Você está com várias coisas, vários pratos, tem um que está caindo aqui, que está ficando mais para trás, que é o livro, então vamos trazer o livro para cá. Agora é a liderança, então a liderança, o parapsiquismo, enfim, são essas realidades do atacadismo que a gente tem que lidar, né? Então, Luciano, né? Tá? Uhum. Tem um aqui, ó. Pedro. Pois não. Tem alguns aspectos ainda da serexologia que eu queria elucidar com você, até para entender essa plotagem que você falou da vida crítica em relação a proexes e, claro, para chegar ao autocomplexes. Eu queria entender o seguinte, você, por exemplo, tem, então, essa personalidade, o Litré. Como você sabe se essa personalidade, ao mesmo tempo, é a vida crítica e é a personalidade, então, que foi usada né, para plotar essa série X para que você chegasse ao autocomplexes? Porque quando você fala de 5 séculos, não é isso? Média. Média. Pode ser que você tenha tido uma vida crítica bem antes e a personalidade que você acaba tendo mais, digamos assim, sincronicidades e acaba chegando na personalidade, não necessariamente ser a mesma da vida crítica. Perfeito. Isso é possível? É possível. E quando isso ocorre, em primeiro lugar, como você sabe? E, em segundo lugar, então, se isso ocorre, a autoproex ela é plotada em relação aos dois? Entendi. Uma dúvida que eu sempre tive, e está de acordo com isso que você está comentando, e eu já perguntei isso para o professor Valdo, mas a resposta ficou um pouco sempre, varia de cada caso. Que é assim, por que umas pessoas, os amparadores chegaram e falaram: você lá, personalidade do século XIX, você lá no Império Romano, você no século XVI. Então, você vê aí, eu tenho começo lá da era, tenho no meio e tenho no final. Então, por que isso? Isso não tem resposta satisfatória, porque o que ele falava varia de cada caso. Então, algumas abordagens. Quem está conseguindo, na minha avaliação, já ter uma visão uma cosmovisão de coisas lá do passadão,
tem uma grande vantagem, porque a pessoa está com um extrato maior, tem a vida atual e tem uma vida lá de trás. Obviamente que essas vidas lá de trás são mais, o percentual de anticosmoético ele é maior, porque a mentalidade era pequena. Então ele teve vidas aqui no meio que são vidas de recomposição, de vitimização e tal, para ele poder chegar no curso intermissivo. Então eu vejo muito mérito nisso, porque a pessoa hoje conseguir lidar com informações muito antigas não é fácil para ela e não é fácil para o passado. Você lidar com uma informação do século XIX, até certo ponto, ela é mais tranquila, em tese, porque ali é o resultado, teoricamente, do que você está, né, das suas vidas, e tem uma influência grande na vida atual. Ele comenta no Projeciologia que, em geral, no curso intermissivo, a gente faz a análise do nível de complexo ou incomplexo da última vida. Então, isso é analisando. Então, para te responder agora de modo mais objetivo, eu acho que o que predomina é a retrovida crítica no seguinte sentido. Até a vida pré-curso intermissivo, a gente estava pagando conta. Então, a gente estava assim, não tinha como os amparadores ajudarem, não tinha como fazer um curso intermissivo, não tinha porque a pessoa devia para o cosmos, ela precisava pagar aquelas contas. Então, ela vem nessas vidas pós-retrovida crítica, acertando a conta holocármica para ela tentar ficar ali nos 50% para ter condições de botar ela no curso intermissivo. Então, de modo prático, o litré, ele para mim, ele representa vamos dizer assim, um resultado desse processo. Aí eu vou para o curso intermissivo, eu já tenho a linha, porque é a linha que eu vou analisar a vida do litré, ele é de uma área de letras, de palavra, de lexicologia, e tal. E o professor Valdo falou que o que ajudou muito ele a entrar no curso intermissivo foi a defesa que ele fez da ciência, via positivismo, etc. Então, é uma linha que existe. Mas eu preciso resgatar coisas que ficaram pelo caminho, que são coisas lá da retrovida crítica. Então, a gente vai pagando o que deve nessas vidas depois da retrovida crítica, aí começa a respirar, mas existe uma conta muito grande ainda. E aí no curso intermissivo nós vamos ver o que a gente consegue já pensar de contextos do passado. Então, veja, se a pessoa... Então, aí, te respondendo, essa minha vida ela tem muita coisa do litré, porque, né, o professor Valdo gosta de lexicologia, ou valoriza, ou, enfim, a conscienciologia, sim, acaba que uma coisa mistura muito com a outra, é muito valorizada. Mas eu penso que foram priorizadas situações de um contexto mais anterior. Então, vou te dar um caso que acho interessante, que já é, né, meio de conhecimento público, mas vamos supor, a pessoa foi imperador no Império Romano, e hoje ela vem com uma face, um semblante, uma cara, um rosto, idêntico, igual, muito parecido com aquele imperador lá. Então, ele está atraindo as personalidades daquela época para fazer assistência, ele está mostrando um outro recado, olha, eu mudei, não é fácil para mim, eu estou assim, eu estou assado, entende? Então, assim, predominantemente eu vejo que é retrovida crítica, e aí pode ter acontecido lá no começo, você vê que tem pessoas hoje, né, ex-rainhas aí que sabem da condição, que é uma vida intermediária, mas aquilo é crítico, aquilo foi estigmatizante, então aquilo foi falado para ela para ver se ajuda, se muda, ver a responsabilidade que ela tem. Então é mais um processo que eu vejo de retrovida crítica. Então, predominantemente são mais anteriores do que as últimas vidas recentes, em termos de proexia. Tá, então, pelo que eu entendi, você teve uma vida crítica, sim, aí anterior. você sim, não é a do pagando... e pós-litré, então, por ter defendido a ciência e tudo mais, você conseguiu entrar num curso intermissivo. Isso. E entre esse curso intermissivo e esta vida, você teve alguma mini proexis? Não. É possível isso? Não, porque, segundo o por professor exemplo, Valdo, digamos que a personalidade tenha somado, sei lá, no início do século XIX. Né? Sim, aí pode ter. Renasceu no século XX. Tem muitas pessoas que tiveram... a coisa não estava assim planejada. Porque você faz, né, planejamento e pode acontecer de tudo. Então, o que eu sei que muitos intermissivistas que estavam tendo vidas no século XIX e XX acabaram dessomando na guerra. Então, isso foi uma coisa que não estava esperada. Então, é ruim, mas é bom. Quer dizer, é ruim porque tirou a oportunidade, mas é ótimo porque a pessoa foi vítima às vezes. Então, aquilo acabou indo a favor dela. O que é ruim é que às vezes isso gera trauma, isso gera condição emocional, né? A pessoa, às vezes, dependendo de como foi, a situação é mais crítica. Então, o plot geral, em termos assim teóricos, que a gente segue é mais ou menos esse. Existem muitas exceções. Então, às vezes a pessoa não é que ela fez um curso intermissivo anterior, mas ela já tinha mais proximidade com alguma consex,
ou com o professor Valdo, ou com algum amparador, e já tinha um nível de intimidade maior em termos de extrafisicamente. Faz assim, você vai ter uma vida, faz assado, prioriza isso. Ou já tinha um nível de assistencialidade maior em cima daquela pessoa, e ela acabou se saindo bem em vidas, entende? Mais recentes, não só a última. Então, varia um pouco esse plot. Então, o que a gente acha? Retrovida crítica, a pessoa começou a querer acertar, às vezes só um pensamento, às vezes só uma ideia, às vezes só um rascunho de livro, sei lá, e aquilo já chamou a atenção dos amparadores, dos evoluciólogos, porque eles já estavam acompanhando aquela pessoa. E de lá até o curso intermissivo, eles foram acompanhando, porque o reurbanizador já, desde 1100, que ele está falando, planejando a Reurbex e os cursos intermissivos. Então, quem é que nós podemos ajudar aqui a se desenrolar? E aí foi quando aconteceu com o professor Valdo, quer dizer, ele fala, a Mabel escreve isso. O processo dos 214 anos dele foi isso, quer dizer, quem é que eu posso ajudar? Ele queria ter feito isso lá em 1100, não pôde, falou, não, calma, acho que ele teve que pagar umas contas ainda. Aí chegou no século XVI, 17 mais ou menos, e ficou 2 séculos para nos ajudar a nos desenrolar. Então, por isso que nós estamos aqui hoje. E assim nós vamos fazer na próxima intermissão. Então, tem gente que não está aqui porque está tendo ainda a vida pré-curso intermissivo ou retrovida crítica, porque vai ter ainda curso intermissivo. O que acontece? O professor Valdo falava, em 1651, tem lá uma data forte dos cursos intermissivos. Por quê? Houve a transmigração de um grupo de serenões para cá para potencializar. E aí teve a Revolução Científica, teve o processo das Royal Societies da vida, e isso potencializou muito. Então, nesse contexto, eu acho que muitos de nós, a gente foi visto. Como é que esse povo está? Lá no século XVII. Não, precisa acertar isso, precisa acertar aquilo. E aí entra alguns detalhes. Por exemplo, essa aula que eu dei lá na PEX me fez pensar o seguinte, porque eu tive outros fenômenos, outras sincronicidades, coisas que eu não tinha juntado as pontas, mas estudando eu acabei juntando. Uma vida que qualquer um aqui acesse, ou um grupo, vamos dizer assim, uma época bem definida, ela ajuda bastante, porque, vamos supor, o Littré me dá de bandeja uma série de condições. Mas, por outro lado, a gente não pode se limitar só naquilo, porque não é só. Às vezes o Littré estava pagando uma conta específica, então o Sr. Valdo às vezes me dá uma noção dessa e eu regateava assim. Às vezes ele estava ali pagando uma conta específica, ele não se resume só aqueles holopensenes ali. Então eu sempre me questionei da onde vem o pouco de parapsiquismo que eu tenho nessa vida. Então eu sempre atribuí a intermissão, que eu me dediquei a isso, que eu sei, que eu lembro de certas coisas, e beleza, quer dizer, Littré não priorizou isso, eu priorizei na intermissão e eu tenho esse pouquinho de parapsiquismo que eu tenho hoje. Beleza. Mas algumas coisas começaram a acontecer, inclusive bem antes do Littré, quando eu fui para a OIC e tal, de me mostrar que às vezes isso é coisa mais antiga lá para trás, que eu posso ter me desviado, como muitos de nós, e às vezes agora eu estou retomando uma coisa lá da antiguidade, lá de coisas anteriores. Então, na hora que nós vamos analisar a série X, a gente tem esses padrões, mas a gente tem que sempre ir com calma para não plotar. Então, assim, na dúvida, eu procuro pagar minhas contas aí com materialismo, com a ciência convencional, com tudo isso, e não me limitar a uma análise de que o Littré foi, sei lá, materialista ad infinito e tal. Outro dia eu estava assistindo uma tertúlia que ele comentou isso, quer dizer, uma vida humana, ou a evolução de um modo geral, ela não é linear, Ela não é assim. Eu posso, entre aspas, andar para trás. Quer dizer, se eu começar a fazer besteira, ou doença, ou ciúme, ou ego, ou sei lá o quê, eu posso render menos que o Littré, isso que eu quero dizer. Então, as nossas vidas, elas são assim. Então, tem um planejamento, tem um suporte, tem os amparadores, e se espera que a pessoa vá crescendo, mas às vezes não. O que eu quero dizer com isso? Eu estudei muito por causa do livro, por causa de um evento que a gente fez de Raízes da Serexologia, inclusive quando eu estava em Portugal, o processo lá do Pitágoras. Então, é muito parecido com as nossas coisas daqui, Uma comunidade, um epicentro parapsíquico, eu lembrava de vidas passadas, ajudava as pessoas, processo de querer evoluir e tal, com algumas questões da época, muito iniciático ainda e tal. Então, isso é muito antigo, 6 séculos antes da Era Comum. Então, pode ser que nós estivéssemos ali, em algum nível, mas de lá para cá, com o processo do feudalismo, com o processo da monarquia, com o processo do poder temporal, a gente pisou na jaca.
Então, você tinha lá, era um bom potencial, e até tem pensado, né, o professor Valdo fala, tem pessoas aqui que já eram para ser despertas, já poderiam ser despertas no Império Romano, lá atrás, e não foram. Então, eu acho que nós estamos mais ou menos nesse nível, quer dizer, deram para a gente algum brinquedinho lá que a gente gostava, algum processo de poder, e a gente tem casos na CCCI que a gente pode analisar com relação a isso, e a gente fez o que pôde na época e acabou, às vezes, não sendo tão positivo, tão favorável. E aí nós tivemos que retomar isso nesses Idade Média, Renascimento, até, né, o Iluminismo, para poder estar aqui mais ou menos hoje bem. Então, nessa seara, acho que tem de tudo aí. Você teve a oportunidade de ter, assim, ajuda e afirmação do Valdo Vieira. Sim. Vamos supor que não. É que a maioria do caso de nós todos aqui. Em que aspectos você se firmou em aceitar a hipótese de ter sido tal personalidade? Então, o que acontece? Isso foi muito questionado na época. O plano extrafísico é que, pelo que eu entendi, fazendo um resumo bem com as minhas palavras, se eles pudessem dar alguns exemplos de diferentes tipos, gêneros, idades, de personalidades consecutivas, entre aspas, confirmadas, isso ajuda o grupo, quer dizer, essas pessoas são cobaias para o grupo entenderem a série X, se espelharem, verem como é que elas, né, se comportam e tal. E, além disso, aí pegando lá mais o meu caso, eu vejo que existia uma necessidade de se estudar mais a série X. Então, precisava fazer uma instituição. E aí, isso não se resume a mim, mas eu estou nesse contexto de ajudar nessas pesquisas. Então, às vezes as pessoas tiram o corpo fora e falam assim, mas o Valdo confirmou, mas o Valdo não está mais aí, mas não sei o quê. Mas pelo que a gente tem visto, o João está aqui, pode falar, né, o João Luiz, é um exemplo desse aspecto. Quer dizer, a pessoa, quando ela começa a olhar a vida dela, começa a juntar as pontas, o passado começa a se apresentar de um modo muito, assim, não tem como negar. Então, a pessoa precisa ter o pé no chão, acho que tem que ter ajuda, tem que ter feedback para ajudar a pessoa a tirar esses excessos do ego, tanto para mais como para menos. Então, a gente já tem um know-how, já tem uma massa crítica com relação a isso, para ela poder se encaixar nesse grupo do passado, pelo menos um grupo predominante, que ela, pelas tendências atuais, pela vida que ela teve hoje, a coisa já mostra, como é o seu caso, né? O seu livro mostra isso, a sua vida mostra isso, então não tem como você tirar o corpo fora da religião, que é o que você fez, você assume isso, você esclarece, entende? Então, a partir disso, isso já é muita coisa. É porque a gente tem a tendência também, quando é conosco, às vezes a gente minimizar, falar, não, mas eu não tenho tanta informação, eu não sei, eu queria algo mais palpável. Mas como você está fazendo na escola, quando você vai estudando, você encontra personalidades que são, assim, encaixam como uma luva no seu caso. E aí o fato de ser ou não ser, né, a questão é secundário, quer dizer, não interessa, mas é o que o professor Valdo uma vez respondeu, a Mabel não sei se lembra disso, a gente perguntou, mas professor Valdo, fulano é Beltrano? Ele falou, não interessa, se não é do grupo, é da equipe. E aí deu um esporro na gente lá, não sei o quê e tal. Então, tipo assim, o que importa é a gente saber qual é o grupo que a gente representa aqui. Ok? Tem ali o Jarbas e tem o João. Não sei quem. Eu justamente queria complementar aquilo, um pouco que o João falou. O professor Valdo, ele colocou uma cenoura muito longe, né? E mostrou coisas que a gente tem uma compreensão assim, intelectual, mas quando você vai correr atrás dela, você vai ver que falta tênis, falta perna, falta fôlego, né? Falta pulmão. E você vai caindo, vai tropeçando e vai arrebentando todo. Né? E assim, mas a gente tem aquela compreensão, né, intelectual, você consegue, eu consigo entender isso, isso realmente é racional e é viável. Mas aí você vê que você não falta às vezes aquela coisa da ansiedade, né? E quando eu sentei aí para dar aquela tertúlia matinal que eu fiz, eu vi assim claramente. Eles colocam aquela pilha, né? Você entende tudo, você tem aquela visão ampla, cosmovisão clara daquele todo o processo. Aí, na hora que tiram você daí, aquele negócio, vira abóbora na mesma hora, né? E nisso a gente vê a falta que faz de fazer, às vezes, o básico, né? E não adianta a gente, às vezes, também começar... Porque você vê, às vezes, no passado, você teve uma personalidade que você foi um veículo daquelas ideias até se manifestarem aqui nessa dimensão, né? Você foi o veículo.
mas você não tinha a estrutura para suportar aquela informação. Você passou por você, mas às vezes foi a sua falta de maturidade, ela te implodiu, né, em vidas passadas, né? Você sofreu uma implosão, às vezes, mas foi um veículo. Então, quer dizer, você entrou na julgada, mas não tinha ainda cacife para julgar, né? Mas esse cacife eu vejo que é muito ainda ego, né? Isso que eu estou falando. Normalmente é ego, porque assim, a gente usou aquilo, a gente se aproveitou, ou quis fazer autopromoção. Nós estamos numa seara super crítica, porque você, quando mexe com parapsiquismo, tem que ter muito discernimento, porque assim, para você manipular os outros, é assim, se você tem um passado na política, você faz e acontece. Então, é complexo por causa disso, quer dizer, a coisa veio, ela é genuína, mas às vezes o uso que nós fizemos, ele ficou um pouco atrapalhado por conta disso e a gente não deu conta. Hoje é a mesma coisa, o ego está aí ainda, então a gente precisa ter o dever de casa principal, é essa reciclagem que você está falando, quer dizer, o processo da ansiedade existe? Existe, então eu preciso dar conta disso, eu preciso me organizar mais, eu preciso, entende? Essa é a minha minha prioridade, minha prioridade primeira. E aí, a partir dali, as coisas vão saindo. Porque se esse ego não está assentado, se ele já não quer mais defender nada, se ele já está tranquilo, se ele não precisa ficar fazendo autopromoção ou defesa da personalidade, se eu estiver falando, gente, o Littré é fora de série, olha o que o Littré fez, olha o que o Littré não sei o que lá, os biógrafos são chatos, eles me perseguem, não era assim. Gente, se nós estivermos ainda nesse nível, nós não vamos ter retrocognição, porque nós só não fizemos muita coisa bacana no passado, então não adianta, entende? Então, o problema todo, eu acho que é egóico. O que nós precisamos fazer em termos de mega trafar? Então, é organização, vamos dizer assim, a ansiedade que você falou, o que me pega mais e me impede? Porque a definição de mega trafar é aquilo que realmente me impede de fazer o que eu venho fazer. É a âncora maior. Então, se é um processo desse, tem que dissecar a partir disso. Então, no meu caso, eu vi que a minha vida sempre foi muito corrida, essa vida atual, porque eu tenho a tendência de querer lidar com várias coisas ao mesmo tempo e eu vou fazendo, né, da minha forma. Mas assim que a coisa deu, eu já estou assentando mais, eu já estou caminhando mais, eu já abri mão de uns períodos lá na empresa, e eu vejo que, porque antes eu me assediava, eu falo, gente, eu não escrevo mais porque eu sou desorganizado e eu não consigo, mas quando eu tenho tempo e eu vejo que rende, então o problema não é esse, o problema realmente é um tempo, é coisa física, nós temos muita coisa para fazer na IC, muita coisa para fazer no hospital, muita coisa para fazer em casa, desde que o rap nasceu, né? Nossa vida não foi mais a mesma e tal. Não, estou brincando, quer dizer, são muitas coisas que realmente demandam. Então, para não ser um processo radical cirúrgico, você precisa também dar tempo ao tempo. E aí é uma coisa que eu te falo bastante, é valorizar que é um paradoxo, né? Voltando àquela questão. Uma vida, ela, vamos dizer assim, você muda muito pouco, né, de uma vida para outra. A gente fala isso, a gente sabe isso. Às vezes nós estamos lidando com coisas de milênios, a pessoa é a mesma e tal. Mas, eu não sei se é nessa vida porque ela é mais crítica ou se é sempre assim, a gente tem que lembrar uma coisa que bato na tecla. Numa vida, você às vezes lida com situações de recomposição específica. Então, às vezes a pessoa não atualiza o próprio sistema dela. Quer dizer, eu acho que eu vim com uma coisa para fazer na ProEx inteira, na vida inteira. Não. A pessoa veio, seu caso lá, família, vamos supor, uma coisa específica. Aquilo atendeu 80%, vamos supor, está ali. Eu vim e atendi não sei o quê com fulano de tal, mudou, eu preciso atualizar meu sistema, entende? Então você vai se adequando conforme a realidade vai se modificando também. Então eu vejo que essa reciclagem ela tem que acompanhar esses marcos de vida. Então quando a pessoa veio para cá, quando ela começou a ter NEPs, quando ela conseguiu encaminhar alguma coisa da família, entende? Que aquilo é um grande passo para o complexo, vamos supor. Valorizar isso. Até na questão do Caldas, né, em relação ao professor Valdo, você vê que ele voltou para fazer uma coisa menor, exatamente, mas que às vezes tem um efeito muito maior, né? Perfeito. Ninguém via, né? E não está preocupado. Tem até pensado que ele fala que as consciências mais evoluídas têm mais interesse nas retrovidas delas, que elas foram mais imaturas, né? Para aprender mais, para poder ver se realmente superou aqueles trafares. E nós temos a tendência ainda muito de procurar o mais positivo. Assim, essa questão da ansiedade, da vaidade, você ter aquela compreensão intelectual,
mas a sua base emocional ainda não suporta, né? Perfeito, mas aí é reciclagem. Essa é a contradição, né? Aí é você querer morder na língua, aí é dever de casa. Então, a gente sabe de vários casos aqui, né? O professor Valdo falava com a pessoa, todo mundo falava com a pessoa, dá feedback, o tempo passa, a pessoa continua a mesma coisa, você vai fazer o quê? Então, vai dessomar e vai ficar com aquele travão. Então, veja, o complexo, eu acho que ele tem muito mais aspectos, entre aspas, sutis, que não é tão sutil assim, mas relacionados a essa autopesquisa. Por exemplo, às vezes a pessoa nunca foi com Syncobaia, nunca foi na OIC, nunca foi... E não é só ir, não é um ato de ir, porque a pessoa pode ir lá um dia, um sábado, e acha que cumpriu tabela. Não, aquilo mexeu com a pessoa, ela foi atendida, ela abre para heterocrítica ou não, entende? Então, acho que tem muito a ver com esse nível de abertismo. Ô Pedro, tu falou em ponto de inflexão na própria holobiografia. Sim. Que deve ser uma baita de uma reciclagem, né? Sim. E nós estamos chegando ainda perto da semana da consecutivos, que o Mater PCN é especialismo holobiográfico. Uhum. Então, a pessoa fez a sua pesquisa e chegou ao seu especialismo holobiográfico, que é muito arraigado ao temperamento. Sim. É próximo da raiz de temperamento, da raiz serexológica. Daí o pesquisador chega assim, não, eu quero mudar o meu especialismo holobiográfico. Tem alguma dica de como fazer, porque vai ser um ponto de inflexão na própria holobiografia? Imagina, o cara é 20 séculos da medicina, e agora eu quero ir para outra área. Mas não é. Então, o primeiro aspecto é que ele não vai conseguir, não vai mudar, porque, pegando um gancho, o especialismo holobiográfico é um processo instintivo. Então, nós estamos tendo lucidez agora há pouco tempo, né? Então, a pessoa ela vem no instinto, ela vem naquilo que ela sabe fazer e é fome com vontade de comer. Grupo, mesologia e temperamento vão se juntar para reforçar esses instintos que a pessoa foi aprendendo a fazer. E aí ela foi seguindo certas linhas do especialismo. Então, o especialismo, ele é, antes de mais nada, uma coisa quase que natural, instintual que vem. Então, nós somos o resultado desses milênios. E aí, mais recentemente, começou a se configurar linhas realmente, que a gente poderia chamar de especialidade real, que é o que a pessoa sabe fazer. E aí vem a sua pergunta, quer dizer, eu errei predominantemente e comecei a acertar nessa linha, não é isso? Então a sua pergunta é, como é que eu mudo isso? Como é que eu qualifico isso? A visão que a gente tem é que ela não vai conseguir mudar. Ela vai conseguir, a partir daquele ali, ampliar o nível de atuação. Porque o Megatrafora, o Mater PCN já estão muito ali dentro daquela área. O público-alvo, tudo isso. Então, o que vai mudar? A cosmoética, o parapsiquismo, o nível de interassistencialidade para aquela população ali. Então, por que isso é inteligente? Porque a pessoa vai ter autoridade moral perante aquelas personalidades. Então, é por isso que hoje você vê a Consex na paralencologia, que é o parasegurança, que é o paralegislador, que é o espartano, que é do antibelicismo, quer dizer, ele está no nível evolutivo mais avançado ainda naquela linha, só que do outro lado da cosmoética, né? Num nível muito mais avançado de cosmoética. Talvez, depois da evoluciologia, mais perto da serenologia, que isso vai se diluindo mais, mas ainda os serenões a gente vê essas características de especialidade. Então, veja, admitir essa especialidade e tentar qualificá-la que acho que responde a sua pergunta. Então, nada impede da pessoa, vamos supor, a pessoa não é da área da saúde, mas ela está começando a inserir a área da saúde vou pegar um caso que tem a ver com o que você estuda. Eu sou do belicismo, vamos supor, belicismo, eu quero ir para a área da saúde. Então, a pessoa às vezes vai para ortopedia, fisioterapia ortopédica, alguma coisa que vai conversando, mas já está na área da saúde. A cirurgia de modo geral. Então, eu vejo que eu vou falar isso até no workshop de terça-feira, que é o processo da analogia dentro da serexologia. Quer dizer, nós precisamos ter um pensamento analógico nesse aspecto. Você pega aqui na comunidade, os médicos, um diferente do outro. Todos são médicos, mas um é diferente do outro. Cada um tem uma especialidade holobiográfica. Um é mais comerciante, um é mais político, um é mais intelectual, um é mais médico mesmo. Aí você vê que tem de tudo. Mas o recado todos eu acho que precisam chegar na área da saúde, porque não é que tem que, é porque a coisa rende mais. Então você vê que tem pessoas que estão nesse processo. Chegou, mas às vezes ainda não trabalha na área, ou
trabalha, mas ainda numa parte mais administrativa, como eu tenho lá na minha empresa, vamos supor. Então, mas a tendência, dentro da especialidade, que a gente vai colocar lá na semana, eu vou fazer um quadro, né? Então, tem as especialidades e tem o curso Grupo Kármico. Então, tem lá a especialidade começando, a pessoa ainda está na interprisão. Então, você pega esses casos de médicos que fazem besteira com a medicina, estupra, erra, faz não sei o que lá, de caso pensado, então com outros interesses. Então, ele está na interprisão dentro daquela área, às vezes. E assim por diante. Então, para a gente ver essa noção da evolução dentro daquela linha. E as linhas, depois que elas se definem muito, elas vão abrindo para um nível de universalismo maior. Uma coisa que eu penso quando eu falei da inflexão, é principalmente na escala evolutiva. Então, qual que é, por exemplo, dentro da holobiografia, vamos dizer assim, o peso que tem da Magno Proex? O que é a Magno Proex? A Magno Proex é aquela Proex que a pessoa veio, ela já sabe que ela vai mudar de patamar na escala. Ela vai mudar. Vai ser a primeira vez que ela vai ser desperta, ou ela pode ser desperta, ou ela programou lá a desperticidade, ou ela programou um processo de semiconsciencialidade. Então, assim, o complexo é difícil, ele, vamos dizer, exige bastante, mas a gente precisa aprender a pensar grande. Eu me deparei com uma pensata, que já tinham me falado que ela existia, mas eu queria ler para a gente poder pensar, às vezes ajuda a gente a pensar de modo mais assim, cosmovisual. Isso está na página 473 do léxico, tá? É debutantes. Isso me fez pensar bastante tempo, que é assim, atualmente, em 2013, segundo os amparadores extrafísicos de função, determinadas consciências intermissivistas da CCCI, e aí era bom a gente estudar isso, quem são? Determinadas, mas o que faz a pessoa estar nesse grupo que eu vou falar? Por quê? Sem competição, sem inveja, sem defesa de grupo, nada disso. Essas pessoas vão protagonizar as suas estreias ou alcançarão a condição de debutantes no estágio de evoluciólogos ou evoluciólogas, ainda nesta vida humana, após atingirem um complexo quanto às suas proex, quer dizer, depois do complexo. Espero que a cara leitora e o prezado leitor estejam integrando este contingente de consciências evolutivamente exitosas. Então, se nós temos entre nós pessoas que têm essa condição, que foi pelo menos previsto como um plano, se der tudo certo, A, B, tal, de repente você vai sair dessa vida nessa condição. Eu acho isso muito, assim, quebra certos paradigmas, porque nós precisamos olhar para essas pessoas. A gente precisa estudar mais quem são os completistas da comunidade, por que elas são completistas, né? Que, inclusive, outro dia teve um círculo sobre isso, quer dizer, eu acho que esses assuntos vale a pena a gente ver por que a pessoa se considera assim, e a gente olhar. A gente quebrou muito paradigma com a questão do PROAD, lá via professor Valdo, via os amparadores, que falaram dos 3 anos da desperticidade, e lá no PROAD havia ainda uma tendência muito de querer mostrar que a pessoa não era, na primeira turma, e depois a gente foi evoluindo em conjunto, falando, gente, nós precisamos ajudar a pessoa, se ela acha que é, por que ela acha que é, né, qual o percentual de dispersidade que ela tem. Então, se a gente tiver maturidade para identificar o porquê que isso existe, quem são essas pessoas, ajudar essas pessoas a chegarem nessa condição, às vezes, mais rápido, sem tanta propaganda, sem tanta, sabe, não precisa. Eu acho que o fato, extrafisicamente, nós vamos dessomar, é o que aconteceu lá no Voltei, né, no livro espírita lá do Chico Xavier, com o Jacob. Quer dizer, ele dessomou, ele achou que ele ia ter um nível de evolução, e ele não tinha, porque o psicossoma dele não brilhava, né, ele tinha uma aura extrafísica frustra, e ele se incomodou com aquilo, ficou super mal, enquanto que a aparente dele era fora de série, iluminados, amparadores e tal. Então, o que eu quero dizer? A realidade, ela se impõe, a gente não precisa ficar fazendo propaganda disso. Então, se o professor Valdo deixou isso aqui, eu vejo que nós precisamos olhar e tentar identificar o porquê e quem, no sentido de aprender com a pessoa. O que ela está fazendo que faz com que ela tenha chegado nessa condição ou possa chegar nessa condição. Então, é o que a gente estava conversando com o Alexandre, que quanto mais a gente puder fazer essa interdisciplinaridade de especialidades no bom sentido, evitando aquela defesa, né, isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui é da CIC, isso aqui é da outra, não, mas tentar olhar agora a coisa como um todo, a gente vai ganhar mais. Porque, às vezes, a gente está convivendo com pessoas bastante avançadas e a gente não se deu conta. A gente só vai se dar conta extrafisicamente, falar, nossa, como é que você está me surpreendendo e tal.
Beleza? Então, eu acho que assim, a pessoa não vai mudar, ela vai ampliar a especialidade dela. Pois não. Em relação a essa convergência que você falou das especialidades, qual seria a convergência entre a especialidade proexológica e a especialidade holobiográfica? Então, é isso que nós estamos falando aqui, quer dizer, é você saber aproveitar. Primeiro, reconhecer que a ProEx ela tem uma base holobiográfica muito, muito séria. Segundo, é ver se nós temos lucidez proexológica suficiente para encarar o passado, porque ainda é um tabu isso, né, para algumas pessoas. Tem gente ainda veterana que fala, não, melhor não mexer com o passado, deixa isso quieto, isso pode dar problema. Aí eu falo, gente, para que nós estamos estudando EV, esperticidade, TENEPS? Você faz de conta? É funcionário público, vai lá, faz TENEPS e tal, mas na hora que a conta se apresenta, quer dizer, encarar a própria realidade do passado, a pessoa não quer. Então eu vejo que essa interseção é exatamente isso. Uma coisa que eu costumo usar bastante é o professor Valdo fala, que a evolução dele, o CMP dele, a trajetória evolutiva dele mudou quando ele parou de correr dos assediadores. Então veja, você poder olhar para o passado e ver, encarar os erros que cometeu, as atitudes anticosmoéticas, as pisadas na bola e tal, não é fácil. Isso mexe, é um processo emocional. Mas aos poucos, fazendo isso enquanto está aqui ainda, com ajuda, né? Tendo aí o recurso do estado vibracional, se assediar, às vezes vai para a OEC, pede ajuda para um EPICOM, qualquer coisa, mas assim, ter hombridade de poder olhar para a própria história, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Ainda aqui, inclusive, estando aqui. Então, eu valorizo muito esse nível de lucidez que eu tenho, e acho que a maioria de nós tem, de poder estar abordando essas informações ainda nesse corpo, ainda nessa vida, ainda com essa idade, porque nós nunca tivemos isso. Mesmo na Conscienciologia, nós não tivemos isso durante a maior parte da história da Conscienciologia. Não se podia, na verdade, não se deveria, não era recomendado estudar isso, porque era tudo muito frágil, não havia uma comunidade, não havia cognópolis, não havia desassédio grupal suficiente para poder ficar evocando essa realidade. Então, hoje, os fatos mostram que já há, por causa da Noite de Gala, por causa da IC, por causa de tudo que foi feito em termos de tertúlia, de tertuliário, de cognópolis, entende? Então, eu vejo que a interseção é a gente poder considerar na execução da ProEx elementos do passado, na prática. Né? Pedro, nessa linha sobre a questão grupal, qual o comportamento que a gente pode ter no sentido de tornar o grupo mais acolhedor? Porque você tem aquele, como você colocou muito bem, tem um líder que ele tem um potencial, mas ele tira o corpo fora, e assim, é o tipo que o Valdo falava, o desperto, que é o desperto que não bota a mão na massa. Sim. Mas tem também aquela pessoa que não fez verbete, que não tem dupla, que está para baixo, que está querendo também sair fora. Como é que a gente pode pensar nesse sentido de ter o nosso comportamento mais acolhedor nesse sentido de... Eu acho que é dar o exemplo, né? Porque nós estamos na era do individualismo, né? Sim, nós temos que dar o exemplo em termos de Max ProEx. Não dá para ficar só na IC, não dá para ficar só na nossa realidade íntima, né? Então, a pessoa tem que dar o exemplo dela, porque isso reverbera nos outros. Eu ainda não tive a oportunidade, mas eu achei muito bacana o verbete que o Hernandes defendeu de evasão intermissiva. É um fato, você vê, as pessoas vão saindo, vão casando, vão tendo filho, vão viajando, vão fazendo não sei o que lá. Então, o que eu mais valorizo aqui é uma coisa que se chama holopensene. Na prática, o que significa? Você está trabalhando aqui e aquilo está funcionando. Se você começa a parar de trabalhar, você começa daí uma semana, duas, começa a se distanciar um pouco, se envolve com qualquer coisa da vida humana super prioritária, você vai saindo do holopensene. Daqui a pouco você está pensando diferente, surge uma coisa, você está em outra, o tempo passa, a pessoa nem percebe. E às vezes a pessoa era super atuante aqui. Então essa evasão, ela é um fato. Então, respondendo à sua pergunta, a pessoa tem que dar o exemplo, não tem saída. Então, veja, eu tenho lá EPICONs que defenderam poucos verbetes, um verbete, não defendeu o verbete, isso é horrível, eu falo lá dentro, eu falo, gente, não dá, é o mínimo, é o básico. A pessoa, para ser um líder, ela tem que ser, assim, minimamente, ela tem que dar o exemplo básico. Então, é o dever de casa que a gente estava falando. Não dá. Então, essa realidade não tem como você justificar. Então, assim, todos nós temos que nos transformar em líderes e temos que pagar o preço disso, é inevitável. Não tem, todo mundo aqui foi líder no passado. Às vezes a pessoa está na baixa,
está na linha de inflexão para baixo, porque ela está numa recomposição, ela está numa coisa específica, mas assim que aquilo melhorar, ela precisa voltar à condição de liderança, porque essa liderança é quando sai a divulgação, quando os amparadores estão vendo que aquilo vai acontecer, eles trazem as consciex. Foi a coisa que mais me surpreendeu, foi eu estar num curso de campo e eu ver 3 consciex ligadas ao Litreve, 2 especificamente, positivistas e maçons que estavam vendo a minha condição ali. Eu jamais esperaria aquilo. Então, qual é a conclusão que eu tiro? Isso é muito mais usado do que a gente pensa. Então, a nossa ProEx, o nosso Complex, ele tem uma contraparte extrafísica da Comunex e da Equipex que a gente não considera. Então, o fato de fazer o dever de casa aqui não é só o dever de casa em si, mas é a repercussão disso nesse grupo de assistência, nessas consciex, entende? Então, a gente precisa saber acolher essas personalidades fazendo o nosso dever de casa, que é esse pacote completo que a gente falou. Não tem como sair do voluntariado, não tem como deixar de fazer TENEPS, não tem como deixar de escrever, a gente tem gabarito para isso. Beleza? Então, para a gente concluir, eu queria dizer o seguinte, resumo. As retrocognições demonstram os nossos atos anticosmoéticos. Então, a rigor, ninguém tem muita moral para cobrar do como passageiro evolutivo. Então, é bom a gente baixar a nossa crista e, vamos dizer assim, ter modéstia para poder olhar para o nosso passado, porque senão o impacto vai ser mais complicado. Outra coisa, saber olhar a condição do duplismo, que foi a que a Consex me pediu lá, e cotejar isso com um complexo. Quer dizer, o que mais que eu não vi? A gente está lá na Consecutivos para fazer uma assessoria de duplo karma, né? Até convidamos um casal recentemente para nos ajudar. Eu e a Cris queremos estar nisso também, a gente só não está sem tempo, porque eu acho que o duplismo em si, e também a pessoa, o trintão sem duplista, né, que é o verbete, quer dizer, a pessoa sem duplista, diz muito acerca do nosso passado. Lembrar que complexo não significa o tempo de vida, vamos programar isso para antes, para a gente poder desfrutar dessa condição do terceiro tempo. Outra coisa, tem que lembrar que o professor Valdo dessomou e há uma tendência da gente diminuir o ritmo. Então, ele dessomou e deixou de trazer aquelas informações de ponta, mas também deixou de ter aquela motivação, aquela cobrança, aquele ritmo, vamos. E aí é uma tendência do grupo, às vezes, esmorecer nisso. Então, tem que lembrar dessa condição, cada um tem que fazer a sua parte, né? Evitar essas pseudo-justificativas, isso é cada um é assim, complexo, é difícil pensar nisso, cada caso é um caso e tal. Tirar o ego dessa condição. Errará menos quem souber ajudar mais a Max ProEx, eu vejo isso, quer dizer, essa noção de grupo nós nunca tivemos no passado, não só de qualidade, mas de quantidade também, quer dizer, ter uma quantidade cuja qualidade é acima da média, isso a gente tem que valorizar, e lembrar do mini autoesforço diário, acho que isso é o mais sério para a gente poder atingir o complexo. E aí, para finalizar, eu queria pedir uma salva de palmas para o Laurentino, que hoje é aniversário dele, para a gente poder comemorar aqui, em alto nível. Parabéns aí. Um exemplo para nós. 18 anos. E eu queria convidar todos para a próxima tertúlia matinal, então. História do Parapsiquismo, com o professor João Ricardo Schneider, da especialidade Parafenomenologia. Gente, obrigado pela presença, pela paciência de aturar a gente aqui com essas ideias e até uma próxima oportunidade. Obrigado.